Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 12. Hoje que é comemorado a Páscoa, dia da Páscoa, que é, segundo um calendário comercial, ela é semelhante ao Natal e ao Dia das Mães. Comercialmente é muito forte. E muitos cristãos também comemoram a Páscoa. Vamos ler em Êxodo capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 13. Diz assim, acompanhe na sua Bíblia aí. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Uma palavra maravilhosa do Senhor sobre a instituição da Páscoa. O que significa a Páscoa? Já se perguntaram? O que significa a Páscoa? Será que é uma festa de chocolate, onde as pessoas dão ovos de chocolate? Páscoa significa passagem, e passagem por cima. Justamente isso, quando o anjo da morte disse: passa o sangue do cordeiro no batente das portas. Quando eu ver o sangue, eu passarei por cima e não ferirei os filhos dos hebreus. Então, Páscoa, em hebraico, Pesach, em latim, Pasquae, em grego, Pasca, significa tudo a mesma coisa, passagem por cima. Para nós, Páscoa é a vitória sobre a morte. Páscoa para nós é a melhor notícia que nós poderíamos ter recebido, que veio de um túmulo vazio. O túmulo está vazio. Foi cantado aqui, foi lido aqui. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Foi a resposta do anjo para as mulheres naquela manhã de domingo, como se fosse num domingo como hoje. Quem acordou hoje disse: há 2000 e tantos anos atrás, num dia como este, salvo as interpretações, o Senhor ressuscitou. Muitos ainda estão na Sexta-feira Santa, ou na Sexta-feira da Crucificação. Lembra daqueles discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam na Sexta-feira da Crucificação, só que o Senhor Jesus já havia sido ressuscitado. E Ele vive e vive para sempre. Se a morte tivesse conseguido reter o Senhor da Glória, nós não estaríamos aqui hoje. Se a morte tivesse conseguido reter o Senhor Jesus, não havia esperança para nós. Todos nós estaríamos perdidos, mas a morte não conseguiu reter o Senhor da glória, e Ele vive e vive para sempre.
Irmãos, nós podemos ver nesse texto que nós acabamos de ler, as instruções que o próprio Senhor, o próprio Deus, deu a Moisés e Arão a respeito da saída do povo da terra do Egito, da saída do povo das trevas. Deu instruções a respeito da saída e deu instruções a respeito de como eles deveriam comemorar ou como eles deveriam participar da Páscoa. Só a nível de conhecimento, como que esses hebreus foram parar no Egito? Se você ler um pouco da história, você vai ver que eles desceram ao Egito com Jacó, e mais especificamente 75 pessoas desceram ao Egito, justamente na época quando José, um dos filhos de Jacó, que foi vendido pelos irmãos, era a segunda pessoa na hierarquia lá do Egito, e teve fome em todo o mundo conhecido da época. E ali Moisés mandou os seus filhos comprar, Jacó mandou os seus filhos comprarem comida, e na segunda vez José se manifestou a eles, e aí mandou buscar o pai dele, Jacó, e toda a sua família. Todos desceram para o Egito e ali estabeleceu famílias, receberam locais para pastorear, porque eles eram pastores de ovelhas. E com o passar do tempo, os hebreus se multiplicaram a tal modo que Faraó, Ramsés II, ele começou a ficar preocupado, porque o povo começou a se multiplicar, e ele dizia: se vier uma guerra contra nós, e esses hebreus se juntarem contra o inimigo, nós estaremos perdidos. Aí eles começaram a estabelecer regras, começaram a estabelecer normas, e colocaram uma escravidão ao povo de Israel, aos hebreus, e eles ficaram escravos durante muitos anos ali no Egito, até que o Senhor ouviu a oração daquele povo e desceu numa sarça ardente e chamou Moisés, que tinha vivido 40 anos no Egito, estava vivendo 40 anos no deserto e passaria mais 40 anos no outro deserto, conduzindo o povo para a terra de Canaã. Chamou Moisés e disse: volta para o Egito. Moisés tentou se esquivar, dizendo que era gago, mas o Senhor disse: não, você vai, porque eu que fiz a língua do homem. E ali o Senhor deu algumas razões para que Faraó entendesse que ele era o Senhor dos exércitos, e ele mandou 10 pragas. Primeira praga, água transformando em sangue. Segunda praga, rãs. Terceira praga, piolhos. Quarta praga, moscas. Quinta praga, peste nos animais, se eu não estiver errado na relação. Sexta praga, úlceras. Sétima praga, chuva de pedras. Oitava praga, gafanhotos. Nona praga, trevas. 10ª praga, a morte de cada um dos primogênitos, como nós lemos aqui. Isso foi o que o Senhor estabeleceu para que aquele Faraó entendesse que é ele que comanda todas as coisas, que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Mas antes, porém, do Senhor encaminhar ou mandar a 10ª praga, que é a praga da morte de todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e aqui há uma ressalva, dos egípcios apenas. Se você ler certinho ali Êxodo, você vai ver que dos hebreus não houve nenhuma morte, nem foi morto pelo Senhor. O todo-poderoso Faraó não conseguiu salvar os filhos do seu povo. Por outro lado, o filho do escravo hebreu não foi insignificante demais para receber a justiça do Deus Todo-Poderoso. Enquanto o filho do Faraó era atingido pelo anjo da morte, o filho do hebreu foi protegido do anjo da morte. Ali estava a mão do Senhor, ali estava a ação do Senhor. No versículo 14, nós vemos o Senhor estabelecendo aquele dia como um dia memorial, um dia para que aquele povo lembrasse que naquele dia, o dia da saída, o dia do êxodo, foi o Senhor que agiu na terra do Egito. Diz assim o versículo 14: este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Este dia vos será por memorial. O dia, vocês lembrem desse dia,
É isso que o texto está dizendo. Lembre desse dia, não se esqueçam desse dia, porque esse dia foi o dia que o Senhor livrou vocês da casa da servidão, da casa do Egito. Este foi o dia do Êxodo. Até aqui é uma introdução sobre a Páscoa do Velho Testamento. Agora eu quero falar da nossa Páscoa. Quem é a nossa Páscoa? Jesus é a nossa Páscoa. Ele é a tua Páscoa. Aliás, eu vou lhe perguntar isso. Ele é a tua Páscoa? Será que a nossa Páscoa é uma comemoração? Será que a nossa Páscoa é um dia que nós separamos para trocar coelhos ou ovos de chocolate? Ou será que a nossa Páscoa é Jesus? Irmãos, a Páscoa do cristão é Jesus. Ele deu um novo significado para a Páscoa. Ele trouxe a boa nova. Ele trouxe a esperança de uma vida melhor, de uma nova vida. Porque a palavra do Senhor diz que quando o Pai o ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Você crê que você morreu com Cristo? Você crê que Jesus Cristo, que quando Cristo foi ressuscitado, você foi ressuscitado com Ele para uma nova vida? Uma vida santa, uma vida diferente, uma vida de adoração, uma vida de santidade. Aquela vida passada, aquela vida da servidão, aquela vida de escravo do pecado, ela já ficou lá para trás. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não domina mais sobre nós. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo, nos diz Romanos 6,6. 1 Coríntios 5, 7 a 8 diz assim, Paulo escrevendo à igreja de Corinto: lançai o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Paulo está fazendo uma ilustração aqui do pão fantástico. Assim como sois sem fermento, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi morto, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Celebremos a nova vida, a vida em Cristo, porque Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele que morreu na cruz por mim e por você, se você assim crê. Paulo desenvolve esta representação da Páscoa ao sugerir que o sacrifício pascal, sendo sombra das coisas reais que viriam, Paulo está dizendo o seguinte: olha, aquilo que aconteceu lá no Velho Testamento se cumpriu em Cristo. Aquelas instruções de Êxodo 12 se cumpriram em Cristo. O Velho Testamento é sombra daquilo que se vem cumprir no Novo Testamento. Aquele sacrifício, ele apontava para o sacrifício, para o cumprimento definitivo da morte de Jesus Cristo na cruz. Paulo está dizendo que aquele cordeiro separado no 10º dia, aquele cordeiro morto no 14º dia, é Jesus Cristo, apontava para Jesus Cristo. Que aquilo era uma representação, que aquela instrução de Êxodo 2 vem se cumprir na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, preparado por Deus, que foi levado ao matadouro, mudo, sem reclamar, para me dar vida e para te dar vida. Para fazer algumas comparações entre Êxodo e Cristo, da mesma forma que o cordeiro tinha que ser sem defeito, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo não tinha pecado, ele não tinha defeito. Aquele cordeiro de Êxodo precisava ser sem defeito, Jesus Cristo não tinha defeito, ele não tinha pecado. A vida pública do Senhor Jesus Cristo, sobre uma minuciosa avaliação de todos, foi o teste da sua comprovada santidade. Irmãos, aonde Jesus ia,
aonde ele comia, aonde ele se assentava, aonde ele pregava, isso era analisado com lupa. Isso é analisado sobre todos os aspectos, para ver se encontravam nele alguma coisa para o acusar. Mas ele decepcionava a todos, porque nada era encontrado nele para o acusar, porque ele é o Santo Senhor, o Filho de Deus, sem pecado, mandado pelo Pai para morrer em nosso favor. O nosso Cordeiro, Jesus, é a nossa Páscoa. Segundo ponto, em 1 Pedro 1, 18, 19, nós encontramos esse texto maravilhoso, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. A nossa maneira de viver sem Cristo era vã, era fútil, não tinha valor nenhum, a qual por tradição recebeste de vossos pais, mas nós não fomos resgatados, mas nós somos resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro. Olha a condição do cordeiro, um cordeiro sem defeito e sem mancha. Quem é esse cordeiro sem defeito e sem mancha? Quem é que pode superar em valor o ouro e a prata? Quem poderia ter mais valor do que o ouro e da prata, esses metais que o homem tanto cobiça? Agora, o sangue do Cordeiro é mais precioso do que o ouro e do que a prata, diz Pedro na sua primeira carta. Saibam disso, diz ele. Ele começa assim, sabendo. Saibam disso, diz ele, que ouro e prata são sem valor perto do sangue de Jesus Cristo. Ouro e prata são metais cobiçados pelo homem, mas sem comparação quando colocado ao lado do sangue de Cristo. Saibam disso, diz novamente Pedro, que vocês tinham uma vida fútil de viver, sem razão, sem esperança, mas vocês foram resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Resgatados aqui, meus irmãos, significa libertos da escravidão do pecado mediante o pagamento de preço. Vou repetir. Resgatados significa libertados ou libertos da escravidão do pecado mediante o pagamento de um preço. E você foi comprado por preço, nos diz 1 Coríntios 7, 23, por preço fostes comprado. E qual é este preço? O preço do sangue de Jesus Cristo naquela cruz. O preço da redenção é o sangue de Cristo. Ele nos resgatou da maldição da lei, nos diz Gálatas 3, 13. Ah, irmãos, se nós soubéssemos a quem nós pertencemos de verdade, nós daríamos tanto menos valor às coisas deste mundo. Se nós soubéssemos, irmãos, o que está preparado para nós na vida eterna, nós não nos importaríamos tanto com as coisas passageiras deste mundo. Eu digo nós porque eu me incluo nessa, com vergonha eu digo. Muitas vezes nós valorizamos demais as coisas passageiras e esquecemos das eternas. Misericórdia de nós, misericórdia de mim, também falo dessa mesma forma. Ele nos resgatou, uma vez que todos transgrediram a aliança de Deus ao infringir a lei, todos merecem receber a punição da lei. Mas ele, Cristo, se fez maldito por mim e por você. Ele se fez maldito por mim e por você, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele fez isso, não é porque você merece, não. Não é pelos seus belos olhos azuis, não. Não é porque você tem algum valor, não. Não pensa que você está com a bola cheia, não. Ele fez, foi de graça, foi pelo amor dele. Um amor que eu não consigo entender. Um amor que você não consegue entender. E foi de graça. Porque se fosse pelos meus méritos, desculpa ser rude,
Se fosse pelos meus méritos ou pelos seus méritos, irmãos, nós estaríamos no inferno. Mas ele fez isso por amor. Foi para aquela cruz. Se fez maldito no meu lugar. Se fez maldito no seu lugar. Para te dar a vida eterna. Para me dar a vida eterna. Oh, irmãos, se nós soubéssemos a quem nós pertencemos de verdade, nós valorizaríamos demais as coisas eternas e de menos as coisas passageiras. Mais um ponto. Da mesma forma que o cordeiro tinha que ser separado para o sacrifício, Cristo entrou em Jerusalém no 10º dia e morreu no 14º dia. Isso é fantástico. Da mesma forma que o cordeiro precisava ser morto pela congregação inteira, Cristo também foi morto, foi sacrificado pelos líderes civis, religiosos de Israel e de Roma e pela vontade de todo o povo que gritava: crucifica-o, crucifica-o. Uns ainda chegaram a dizer: deixa que o seu sangue caia sobre nós, os nossos filhos. Pela ignorância, por ignorância, estavam mandando para a cruz o dono da vida. Estavam mandando para a cruz o Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, irmãos, que nenhum osso do cordeiro podia ser quebrado, nenhum osso de Cristo foi quebrado. João 19, 32, 33 diz assim: foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, porque não era para quebrar. O Senhor disse: nenhum osso dele será quebrado, não vai tocar nele. Da mesma forma que o sangue do cordeiro era símbolo do sangue do Cordeiro de Deus e fazia estar sobre o povo a proteção divina contra a escravidão do pecado e o castigo, o sangue de Jesus Cristo nos liberta da escravidão do pecado. Da mesma forma que aquele sangue libertou o povo da mão de Faraó, quando passou o sangue sobre o batente das portas, e o anjo da morte passou por cima e não feriu os hebreus, da mesma forma o sangue de Cristo nos liberta da escravidão do pecado, nos liberta do poder do pecado, nos liberta, irmão, se você crê. O crente em Cristo é salvo pelo sangue do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, e é fortalecido pela apropriação diária da palavra do Senhor. Nós temos estudado nas casas, já estudamos os meios da graça, né? Leitura da palavra, oração, meditação, leitura de bons livros, ouvir irmãos que preguem a palavra, comunhão com a comunidade, para nós crescermos diariamente na graça e no conhecimento, no relacionamento com o Senhor. O sacrifício de Jesus Cristo foi e é suficiente. O sangue daquele cordeiro, daquele animal, ele foi passado sem mistura nas batentes da porta. Não precisou misturar com uma tinta vermelha para ficar mais vermelho, porque talvez o anjo não pudesse ver direito. Não foi tirado nada, não foi acrescentado nada, não deixou ali alguma coisa, porque vá que o anjo não veja, né? Então vamos misturar o sangue do cordeiro aqui com alguma coisa para ficar mais visível, porque o anjo da morte pode se enganar. Vão pintar a casa toda, porque de repente o anjo da morte não consegue ver o sangue, porque o anjo da morte diz assim: passe só nas ombreiras, passe só no bater, não precisa pintar o telhado não, que o anjo da morte ele vai ver. Da mesma forma que o sangue do cordeiro foi aplicado sem acréscimo, irmãos, o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para nós. Hoje nós vemos tanta gente misturando o sacrifício de Jesus Cristo, acrescentando algo, diminuindo o sacrifício. É Cristo mais alguma coisa, é Cristo menos alguma coisa, é Cristo vezes alguma coisa, é Cristo dividido por alguma coisa. Não, o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para nós. Nós não precisamos misturar o sacrifício de Cristo com mais nada. Ele morreu na cruz, não fui eu, não foi Abraão, não foi Isaac, não foi Jacó, não foi Maria, não foi Pedro, Paulo, João, não foi o pastor Marco. Foi ele que morreu na cruz e o sacrifício dele foi, é e será suficiente para nós.
nós não precisamos acrescentar nada. Da mesma forma que aquele sangue não precisou ser acrescentado nada a ele, o sacrifício de Jesus Cristo não ser acrescentado nada. A salvação completa nos é oferecida unicamente em Jesus. Ele ressuscitou e vive para sempre. Aleluia! Ele ressuscitou e vive para sempre. Eu quero ler aqui um texto bastante grande, mas eu vou passar aqui, Hebreus 7, 23 e 27, é um texto, eu acho que não sei se tem algum texto na Bíblia que não seja maravilhoso, mas esse texto é fantástico. Diz assim: ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este eu coloquei em maiúsculo, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Oh, glória! Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, deveria estar maiúsculo também, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma única vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Que texto maravilhoso, que esclarecedor que é para nós. A cruz de Cristo marca, irmãos, o ponto central do plano salvador dentro da história humana. Fecha o período de preparação e inaugura uma nova era escatológica. Os últimos dias começa na primeira vinda de Cristo. Os últimos dias estão se findando. Toda a obra de salvação flui do sacrifício de Cristo oferecido na cruz do Calvário. Quando o texto fala aqui de sacerdotes em maior número, ele está dizendo dos sacerdotes levitas, lá do Velho Testamento, que eles eram impedidos de continuar porque eles morriam. Eles morriam e de ano em ano eles tinham que oferecer sacrifício. Com o tempo eles morriam e aí tinha que ser substituído na função de sacerdote. Por isso que ele diz aqui que está fazendo uma referência a isso. Agora, Jesus Cristo, ele não tem sucessão, porque ele vive para sempre. Ele ofereceu um único sacrifício, uma única vez. Não é necessário mais ir de ano em ano oferecer sacrifício. E no final do texto diz aqui, deixa eu chegar aqui no final do texto. Oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Ou seja, aquele sacerdote, aquele sumo sacerdote, ele fazia expiação pelos seus pecados primeiro, depois pelos do povo. Mas Jesus não precisa fazer isso, porque ele fez isso uma única vez. Uma única vez. E nós vamos ver aqui mais para frente que diz assim, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam. Por quê? Porque ele é o caminho para o homem chegar a Deus. E o segundo ponto, a vida e o sacerdócio eterno de Jesus torna possível a sua eterna intercessão pelos adoradores de Deus. Como ele vive, e ele vive para sempre. Irmãos, sangue contaminado não purifica pecado. Sangue contaminado não purifica pecado. Por isso que nós somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Sangue puro do Filho de Deus, derramado naquela cruz por nós. E da mesma forma que, mais um ponto, e da mesma forma que nenhuma parte do cordeiro poderia ficar. Lembra o que ele disse? Comam, e se sobrar alguma coisa, queimem, porque não é para ficar nada. Da mesma forma que nenhuma parte daquele cordeiro deveria ficar, nenhuma parte de Jesus Cristo ficou, nem na cruz e nem no túmulo. Nem na cruz, ele ressuscitou e ele vive para sempre. No Antigo Testamento, meus irmãos, nós vemos sempre um animal sendo oferecido como intermediário entre o infrator e o juiz. Lembra? Colocava-se a mão sobre o animal e depois sacrificava aquele animal como símbolo de perdão de pecados. No Novo Testamento, o Cordeiro de Deus se manifestado na pessoa de Jesus Cristo,
age dessa forma. Ele realiza essa tarefa. Todos os sacrifícios anteriores apontam para esse que é uma realidade suprema. Todo aquele ritual do Velho Testamento, que colocava-se a mão sobre o animal, orava-se, um simbolismo de transferência de pecado, sacrificava-se um animal, todo esse ritualismo aponta para a morte de Jesus Cristo na cruz. Quando você olha para Isaías 53 e diz assim, ele levou sobre si todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo fez isso. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele completa-se em Cristo, ou se cumpre em Cristo aqueles rituais do Velho Testamento. Hebreus 10:12 diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Sabe o que significa esse assentou-se à destra de Deus? Significa que o sacrifício dos levitas, eles eram contínuos, e por aquelas manifestações, os levitas, eles ofereciam os sacrifícios em pé. E como era de ano em ano, eram sacrifícios que não se completavam, era um sacrifício que não tinha fim, porque de ano em ano era necessário oferecer um sacrifício, tanto pelo perdão dele como pelo perdão do povo. Porém, como Cristo tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se, ou seja, completou, não precisa mais. O sumo sacerdote perdeu o emprego, não precisa mais oferecer sacrifício de ano em ano. Ele ofereceu um único sacrifício para sempre. Não precisa mais de ano em ano matar um animal, porque Cristo foi para aquela cruz, derramou o sangue uma única vez. Não é mais necessário, irmãos, fazer isso de ano em ano. Cristo cumpriu tudo. O pecador precisa de Jesus. O pecador precisa de Jesus. Se você é pecador, você precisa de Jesus. Agora, se você não é pecador, então você não precisa de Jesus. Eu preciso, e muito. Então, às vezes a gente pergunta, porque tem gente que acha que não peca, né? Então, se você não é pecador, eu estava assistindo um filme de Jesus ontem, e eu achei interessante, bem na parte que ele diz assim, os caras dizem, mas você come com os pecadores, você come aí com os publicanos. Eu disse, pois é, os doentes é que precisam de médicos, não os sãos. Ou seja, quem precisa de Jesus são os pecadores. Se você é pecador, então você precisa de Jesus. Se você não é pecador, você não precisa de Jesus Cristo. A aceitação de qualquer pecador está condicionada ao sacrifício de Jesus. Nós somos aceitos como filhos de Deus. Nós somos aceitos como filhos de Deus porque o Pai nos aceitou por meio da obra de seu Filho Jesus Cristo. Nós só somos filhos de Deus porque o Pai nos aceitou por meio da obra de Jesus Cristo. Ele nos fez filhos por meio de Jesus Cristo. Eu estou quase terminando. A morte do Cordeiro aponta para o sacrifício de Jesus Cristo. A morte do unigênito Filho de Deus abriu o caminho, liberou a passagem. Hoje você pode falar com o Pai. Você não precisa mais de assessores, você não precisa mais de atravessadores. Você pode falar diretamente ao Pai por intermédio do Jesus Cristo, o nosso mediador. Isso está em 2 Timóteo 2,5. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele inaugurou um novo e vivo caminho, nos diz a palavra, através da sua morte, através da sua cruz. Eu gosto de citar esse versículo, o Kleber até tira sarro, porque o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Isso é maravilhoso.
O véu do santuário, ele impedia simbolicamente a saída de Deus e a entrada do homem. Como o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, uma ação de Deus, ele abriu o caminho e disse: filho, agora você pode falar comigo, diretamente comigo, através de Jesus Cristo. Eu não preciso mais de mediadores além de Cristo. Eu não preciso mais de atravessadores, de assessores. Eu falo com o Pai a qualquer momento. E não só eu, você também pode falar com o Pai. Em João 14, 5 e 6, nós vemos Tomé perguntando para o Senhor: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho, Senhor? Respondeu Jesus: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ô Tomé, faz 3 anos que eu estou aqui. Quem me vê, vê ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Tomé. Eu sou o caminho, aponta para a centralidade de Cristo. Só há uma direção correta, irmãos. Só há uma direção correta, Cristo. Eu sou o caminho, aponta para isso. A obra de Cristo, através da sua morte naquela cruz, ressurreição e ascensão, abre o caminho para todo aquele que nele crê. Jesus é a nossa Páscoa. Eu estou terminando mesmo. Ele é o agente da reconciliação, como eu disse, 2 Timóteo 2,5. A Páscoa não tem sentido para aqueles que não creem. A Páscoa, para aqueles que não creem, é ovo de chocolate. A Páscoa, para aqueles que não têm um relacionamento com Cristo, é coelho. A Páscoa, para aqueles que creem, é cordeiro. Aqueles que creem, a Páscoa é Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Ele ressuscitou, o túmulo está vazio. O Mestre vive, está sentado à destra da majestade. Viva, irmãos, glorifique o nome do Senhor. O caminho foi aberto. Cristo vive e vive para sempre. Ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei. Ele é a majestade. E como o Marco disse aqui, ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a igreja dele. Não uma placa de igreja, mas para buscar a igreja dele. Eu queria fazer aqui rapidamente 3 aplicações. Eu não sei se você deu ovo de chocolate para os seus filhos ou para as pessoas que você ama, mas eu quero crer que você disse para eles que a verdadeira Páscoa é Jesus Cristo. Se você não disse ainda, ainda há tempo. Volta lá e diz: aquele ovo que eu te dei, aquele chocolate que eu te dei, eu quero retificar as minhas falas e dizer que a verdadeira Páscoa é Jesus Cristo. Segundo, ele ressuscitou, está sentado à direita da majestade. Terceiro, o meu apelo, aqui nós não fazemos apelo, mas eu vou fazer um hoje. O meu apelo é que você que ainda não se entregou, que você que ainda não crê no Senhor Jesus Cristo, você que ainda acha que não precisa dele, querido, querida, hoje é noite, nesta noite, se ouvires a palavra do Senhor, não endureça os vossos corações. Às vezes a gente está pregando aqui e eu vou ser sincero com você, dá vontade de chorar. Às vezes a gente segura, né, Marco? Dá umas engolidas secas assim, porque é maravilhoso. Eu digo para você, meu irmão, minha querida, meu amigo, minha amiga, se lance diante do Senhor. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Não há. Se você ainda não teve esse privilégio de reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso. Não precisa falar para mim não. Faça isso diretamente com Ele. Amém?